Shalom a todos, mais uma vez, buscando a tua santa e bendita palavra, em nosso favor mesmo, entendeu? Em nosso favor mesmo, porque é com a palavra do Criador é que nós vencemos o mundo. Agora, se não buscar a sua palavra, como que nós vamos perder? Como que nós vamos vencer o mundo? Nós vamos perder, né? Perder essa batalha. Nós somos vitoriosos pela a palavra do Criador, né? Quando nós buscamos no Criador, nós somos vitoriosos, porque o Criador é a palavra que nos sustenta nesses últimos dias, né? Como disse João 1:1, né? João 1:1, uma mente grega jamais vai entender aquele versículo ali, né? Que a palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. Entendeu? Uma mente grega cristalizada, né? Como é cristianizada, né? Uma mente que está no Deus grego vai ler ali João 1:1 e não vai entender, né? Que é a palavra que nos sustenta, que é a palavra que estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Uma mente maligna, satanizada, uma mente que não é a mente do Mashiach, né? No outro vídeo, o que nós vemos? Que o mandamento é que nós tenhamos a mente do Mashiach, para nós ler as Escrituras e entender a palavra de Deus. Entendeu? Então, isso é a vontade do Criador. Nós vamos estar lendo hoje um versículo que o Criador nos avisou, o Criador nos avisa que Ele nos envia como ovelhas no meio de lobos. Entendeu? Mas Ele nos dá o ensinamento. Ele nos dá as dicas como nós devemos permanecer nesses dias que estamos vivendo, entendeu? Eu fui enviado, um povo abençoado, um povo que todo mundo invoca o único Deus, todo mundo traz o mesmo nome lá de Israel, todo mundo guarda as mesmas festas, eu não vou ter problema, entendeu? Seria bom se fosse desta maneira, né? Mas infelizmente não é. A mente helenista, a mente grega, atrapalha a obra do Criador na Terra. Entendeu? Os pensamentos contrários daquela fé que uma vez foi entregue aos santos. Entendeu? A mente contrária atrapalha a obra do Criador na Terra. Então nós vamos estar lendo Mateus 10:16. Próprio Senhor Yahushua nos avisando, né? Eu vos enviarei como ovelhas no meio de lobos, entendeu? Então, fica alertado, entendeu? Não vai pensar que você está em terras de ovelhas, que você não está em terra de ovelhas, entendeu? Você está em terras de lobos. E isso aonde você for aqui nesse país, nesse mundo, entendeu? Não existe uma terra específica para a ovelha. Não existe, entendeu? Então o lobo sempre vai se levantar. O lobo sempre vai se atrever para cima das pessoas nesses últimos dias. Então nós vamos estar lendo, estar esclarecendo, entendeu? Mostrando a base bíblica, porque com a base bíblica na mão, você vai estudar, você vai orar, e o Espírito do Senhor Yahushua vai falar muito mais com você, amado irmão, amada irmã, meninos, jovens e até ancião. Esse Deus fala até com o ancião, entendeu? Porque é um Deus bom, é um Deus de misericórdia, que não faz acepção de pessoa entre o menino e o ancião.
entre o branco e o negro, entendeu? Toda alma voltada ao Criador tem o mesmo valor, entendeu? Que o Criador é um Deus que não faz acepção de pessoas para salvar. Então nós vamos estar lendo, ó. 10:16 que eu falei. Então vamos estar lendo aqui. Mateus 10:16, ó. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples como uma pomba. Então a gente tem que ter esse ensinamento do Senhor Yahushua na nossa vida. Porque não vai ter um lugar específico para nós. Aqui, nesse sistema, não vai ter um lugar só para ovelha. A gente vai ter encontro com lobos, com pessoas difíceis. Porque o lobo é o seguinte, o diabo já colocou uma igreja na sua mente, na sua cabeça, entendeu? Então ele trabalha para defender aquela igreja. Ele não trabalha para defender a obra do Criador. Ele não trabalha para defender pessoas. Então ele vai defender aquela igreja que o diabo colocou na sua mente. Estão ouvindo? Então esse é o tipo de pessoas que nós encontramos nas nossas mensagens, na nossa caminhada, na obra do Criador na terra. É desta maneira. Porque o servo e a serva, como nós vimos lá no outro vídeo, aqueles que é filho do Criador têm mandamento. Cresça na graça, cresça no conhecimento do Senhor Yahushua. É isso que o versículo está dizendo. Né? Quando fala cresça na graça, cresça nessa salvação bendita que esse Deus criou através do teu santo nome nesses últimos dias. Estão ouvindo? E depois aquele versículo lá, né, de que nós já meditemos, já falamos, e as pessoas que não têm a mente do Mashiach têm dificuldade de entender, têm dificuldade de aprender. Agora, se eu falasse aqui uma língua grega, muitas pessoas vão entender, entendeu? Mas estou falando aqui com quem tem a mente do Mashiach, entendeu? Se eu dou um vacilo aqui e falo palavras que não é do Espírito do Senhor Yahushua, entendeu? Todos que têm a mente do Mashiach, que está ouvindo o vídeo, vai entender, entendeu? Assim como as pessoas que têm a mente grega, né? Tem a mente do Cristo grego, entendeu? Vai ouvir as palavras do Mashiach e não vai entender, entendeu? Fica difícil a gente estar falando. Senhor Yahushua, esse versículo tem que ser guardado na nossa mente. João 8:24, quando o Senhor Yahushua disse nas suas palavras. O que o Senhor Yahushua disse? Se não creres que eu sou, nem os seus pecados são perdoados. Estão ouvindo? É difícil de entender este versículo. Quem tem a mente grega, sim, é difícil. Muito difícil entender esse versículo. Mas quem tem a mente do Mashiach já entendeu. Entendeu? João 8:24. Consulta aí na sua Bíblia. Aquele que não crê que eu sou, nem os seus pecados são perdoados. Eu creio que você que tem a mente do Mashiach está ouvindo, você está pensando. Então tem muitas pessoas ainda nos seus pecados. Estão ouvindo? Tem muitas pessoas que permanecem nos seus pecados e não é perdoado. Porque não crê, porque não recebe, porque não acredita. Entendeu? Como que diz lá em Hebreus 3:15? Quando ouvir a voz do Criador, não endureçais os vossos corações, como o povo do passado.
Entendeu? Porque a tendência é endurecer os corações para a palavra do Criador. Entendeu? E quando o Senhor Yahushua diz, aquele que não crê que eu sou, nem os seus pecados é perdoado. Entendeu? Então, moleça este coração. Entendeu? Moleça este coração para a sua salvação mesmo. Entendeu? Para você ser salvo. Entendeu? Para salvação é o quê? Amor, conhecimento, entendeu? Invocar o nome, entendeu? Defender o Senhor Yahushua aqui na terra, isso é para salvação. E agora para o juízo? Para o juízo é a misericórdia. A palavra diz, a misericórdia triunfa no juízo. Entendeu? Então são duas coisas distintas que nós também já falamos. Entendeu? Mas o que é a tendência das pessoas da terra? Nós vamos estar lendo lá em Apocalipse o que é a tendência das pessoas da terra. A tendência das pessoas da terra é endurecer o seu coração para Deus. A tendência das pessoas da terra é não se arrependerem dos seus pecados. Entendeu? Nós vamos estar mostrando uma base bíblica para nós entender. Vamos ler aqui Apocalipse 16, 8 e 9, para nós entender a palavra de Deus. Apocalipse 16, 8 e 9, para nós entender a palavra do Senhor Yahushua. E quando o anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens da terra com fogo, entendeu? Quer dizer, calor, né? Que os homens da terra estão pensando de fazer um guarda-sol debaixo do sol para proteger os homens da terra. Olha a ideia desses homens da terra que não tem a mente do Mashiach, entendeu? Saiu essa semana, você pode pesquisar sobre esse guarda-sol que está sendo planejado em fazer, de colocar embaixo do sol para não queimar os homens da terra. Mas aqui nós vamos ler que eles não se arrependeram dos seus pecados. Aqui, ó, o versículo 9. Ó, e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome do Criador. Está na sua Bíblia aí. Apocalipse 16, versículo 9. Né? Está na sua Bíblia aí. Os homens blasfemaram o nome do Criador, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram dos seus pecados para lhe darem glória. Entendeu? Então vocês estão entendendo o que é ser enviado como ovelhas para o meio de lobos? Entendeu? O lobo não vai se arrepender do seu pecado. O lobo não vai se arrepender da sua maldade. Porque o diabo já colocou ali na sua mente uma igreja grega, paganizada, tudo errado, entendeu? Então ele vai defender aquilo que o diabo colocou na sua mente. E não vai voltar a sua mente para o Mashiach, para ter a mente do Mashiach, entendeu? Ele quer ter a mente do Cristo grego, entendeu? Ele quer a mente com a mente do Cristo grego, ele faz tudo errado aqui na terra, entendeu? Mas o Senhor Yahushua nos alertou que ele iria nos enviar como ovelhas para o meio de lobos. Vamos ler também o versículo 11, ó, Apocalipse 16, 11. Isso aqui é um estudo rápido, com palavras rápidas. Depois você vai orar, você vai estudar. E o Senhor Yahushua, com seu Espírito, vai te ensinar muito mais da sua palavra, entendeu? Os estudos do irmão Nilson são estudos pequenos, entendeu? Mas uma grande dica para aquele homem, para aquela mulher que deseja ter a mente do Mashiach nesses últimos dias. O versículo 11 também fala alguma coisa. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram o Criador do céu e não se arrependeram das suas más obras. Estão ouvindo?
entendeu? Então vocês veem a dificuldade que é das pessoas se arrependerem dos seus pecados, se arrependerem dos seus erros, entendeu? Então, essa é a vontade do Criador. Que o homem faça techuvá, que o homem se arrependa, que o homem volte atrás enquanto a vida. Diz que da sepultura não dá-lhe glória, da sepultura não se arrepende a esse Deus maravilhoso. Vamos ler também Apocalipse 9, 20 e 21 também fala alguma coisa a respeito desses homens que não se arrependeram. Que não se arrependeram. Foi 9, 20 e 21 que aqui, ó. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, ó, entendeu? Eles já foram livrados de ser mortos por essas pragas. E não se arrependeram dos seus pecados. Entendeu? Pecado da falsa religião. Pecado da dualidade, da trindade, de Deus estranho. Entendeu? Pecado da idolatria, da feitiçaria, da avareza. Entendeu? Eles não se arrependeram disso. Vamos ler aqui, ó. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, ó, tiveram uma chance, entendeu? E nem assim se arrependeram. Não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, entendeu? Para não ser logrado pelos demônios, entendeu? Hoje é logrado pelos demônios e vive aí batendo palma, vive aí satisfeito, entendeu? E os ídolos de ouro, de prata, ó, eles não se libertaram aqui dessas coisas. E de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem falar. Olha o versículo 10 e 21 de Apocalipse. Ó. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituição, nem das suas ladroices. Entendeu? Então aqui já está falando de um povo que sobreviveu àquelas pragas. Entendeu? Mas não voltou ao Criador para lhe dar glória. Não voltou ao Criador para lhe agradecer. Entendeu? Então é por isso que o Senhor Yahushua nos alertou, entendeu? Que Ele ia nos enviar como ovelhas, mas no meio de lobos. Entendeu? Lobos não se arrependem dos seus crimes. Lobos sente mal quando você fala em amor a ele, quando você fala em misericórdia a ele se sente mal, porque é um espírito contrário ao Mashiach, né? Ele ainda está no espírito, ele está ainda com a mente do Cristo grego, né? Como diz as Escrituras, e não está com a mente do Mashiach, a mente do Criador, porque com a mente do Criador nós vamos pensar como Criador. Com a mente do Criador nós vamos vencer o mundo e os seus obstáculos. Então é isso que acontece, né? Eles não vão se arrepender dos seus pecados, entendeu? Eles não vão se arrepender daquilo de errado que eles fizeram. Ele não vai se arrepender dos seus deuses estranhos, né? Vamos ler, ó, que o versículo 20, né? Os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorarem os demônios. Estão ouvindo? É muito sério. É muito sério. Os homens que adoram os demônios não se arrependeram para voltar para adorar o Criador. Sabendo que o Criador tem uma promessa, né, de uma grande salvação, de uma grande bênção, uma vida eterna, uma vida para sempre com o Criador. Mas isso depende do quê? Depende do arrependimento. Eu errei ali, eu errei lá,
entendeu? Mas hoje, Senhor, estou aqui para me consertar. É um ato de humilhação nesses últimos dias, né? Então, o que nós vemos? Estamos diante de um povo que não se arrepende das suas feitiçarias, entendeu? Porque uma fé contrária, ela é chamada o quê? Chamada de feitiçaria, entendeu? Uma fé que não é verdadeira, ela é uma fé idólatra, avarenta, feiticeira, entendeu? É tudo isso, entendeu? É tudo isso. Porque o Criador primeiro pediu para nós ter a mente dele, entendeu? Para nós poder entender as Escrituras nesses últimos dias. Fica com essas palavras, medita mais nesses versículos, né? Mateus 10, 16, o Senhor nos orientando. Vou enviar vocês como ovelha, mas no meio de lobos, pessoas duras, pessoas difíceis, que não se arrependem dos seus pecados. Então não esqueça do mandamento de crescer no conhecimento, porque isso agrada o Criador nesses últimos dias. No nome do Senhor Yahushua, o nome da nossa salvação. Amém.